Nesse bar repleto de idiotas, nós dois, só nós dois, encarnávamos o tal horrível vício de gostar de homem. E sem perceberem, íamos fodendo esses babacas de ar bem posto. Olá, se houve um casal gay que causou espécie no século XIX, foi aquele formado pelos poetas franceses Arthur Rimbaud e Paul Verlaine. Além de assumirem a relação, os dois brigavam muito, chegando inclusive a uma mal explicada tentativa de homicídio. A ousada poesia erótica de Verlaine é o mote do cinema em outras cores de hoje. Concebido pelo Instituto Creatori como uma expressão poético-cinematográfica, o curta-metragem Lembrança de Verlaine tem direção de Fabiano Cafuri e roteiro de Bayard Tonelli, que também traduziu e adaptou os 4 poemas utilizados no filme. Eu sou João Willis e convido você a me acompanhar no Cinema em Outras Cores. Os nomes dos poemas escolhidos para a realização de Lembranças de Verlaine dão pistas de como o poeta sentia a questão da homossexualidade e da maneira irreverente como resolveu tratar o tema nesses textos, quase todos desconhecidos do grande público. Deles, o mais conhecido é o que abre o filme, Soneto do Olho no Cu. E os outros, Ele é Ruim de Cama, Neste Bar Repleto Nós Dois e Ó, Meus Meninos Amados, foram frutos de pesquisa e roteirizados adaptados pelo eterno Dizzy-Croquette Bayard Tonelli, que também aparece como ator no curta, recitando lascivamente os poemas. O Soneto do Olho do Cu foi escrito a 4 mãos, por Verlaine, autor dos 8 primeiros versos, e Rimbaud, que além de amante e parceiro de bebedeiras, foi para muitos o responsável pela decadência de Paul Verlaine. De acordo com o pesquisador norte-americano Edmund White, autor de uma biografia sobre Rimbaud, este poema tem ostensivamente o objetivo de ofender o soneto tradicional de temáticas consideradas elevadas. Os outros textos seguem a mesma linha de iconoclastia e de bafum que o curta de hoje tenta revelar em suas outras cores. Com vocês, Lembranças de Verlaine. O fim da vida do poeta francês Paul Verlaine não foi nada fácil. Desprezado pela sociedade como um pária, viciado em álcool e drogas ilícitas e vivendo na extrema pobreza, ele experimentou um sofrimento profundo. Entre as coisas que se conta, disse que ele chegou a receber a humilhante visita de 2 médicos que, abre aspas, examinaram seu corpo para ver se ele era homossexual, detendo-se sobre seu sexo e seu ânus. O Verlaine encarnado no curta de Fabiano Cafuri por Bayard Tonelli é este homem a caminho do fim, um desregramento total das normas sociais que ele e Rimbaud viveram, chocando a sociedade parisiense. Lembranças de Verlaine é como um flash desse poeta que se tornou um maldito, utilizando uma cenografia simples e eficaz que mistura gravatas modernas e fálicas máscaras da comédia dell'arte, tudo embalado por 3 lindas peças de bar sob a bruma do desejo e da aura do proibido. Bom, aqui conosco o diretor de Lembranças de Verlaine, Fabiano Cafuri. Fabiano, além de dirigir esse curta, ele também é curador do festival O Cubo de Cinema Independente, realizado pelo Instituto Creatori. Obrigado por ter vindo, Fabiano. Muito obrigado, eu estou honradíssimo de estar aqui participando do seu programa. Prazer. Me conte primeiro do seu encontro com Bayard Tonelli. Como é que se deu esse encontro? Eu percebi que desse encontro nasceu esse curta. Exatamente, com certeza. Na verdade foi esse retorno todo do Dizzy-Croquette, eu vou dizer ali marcado pelo documentário do Rafa e da Tatiana. Eu acabei em algum momento ali, através de amigos que participavam da nova geração do Dizzy-Croquette, acabei conhecendo o povo todo, trabalhei com eles, acompanhei o Dizzy-Croquette durante acho que quase 2 anos, fazendo uma documentação desse retorno deles, que
Tá tudo em gaveta ainda, mas já foi feita essa documentação. E vai servir de material para alguma coisa? Acredito que sim, em algum momento. Documentário. Exatamente, temos um material bem bacana desse retorno deles. E aí eu acabei ficando muito amigo de muitos deles, inclusive o Bayar, obviamente. Então o Bayar frequenta bastante lá o nosso instituto, o nosso núcleo de produção criativa e tudo mais. E acabaram surgindo essas parcerias. E um dia o Bayar falou assim para mim: Fabiano, então, eu tenho esses poemas aqui que eu estou guardando eles há quase 40 anos, da época que nós tiramos na França, e lá eu mexendo, e aí tem uma história que eu acho que só ele pode contar melhor, mas basicamente, através de algumas pessoas, ele deu de cara com esses poemas de Rimbaud e Verlaine, de um para o outro, que ficou nessa época ali, são poemas muito eróticos, e a maioria ficou meio esquecido, quase perdido. Ele teve acesso a isso, guardou, ele mesmo fez uma adaptação, uma tradução, e vem trazendo alguns desses poemas nos espetáculos deles. E aí ele falou: eu queria muito fazer um filme, alguma coisa, um audiovisual sobre esse assunto, sobre esses poemas. O que você acha? Aí a gente trocou uma ideia e falei assim: vamos trazer essa poesia para o cinema. Mas não vamos tentar fazer uma coisa muito ficção, onde a gente tente adaptar esse roteiro para virar uma história. E aí a gente foi conversando e a gente entendeu que a gente estava fazendo uma coisa um pouquinho diferente, que era um curta, era cinema, mas não era documentário, mas também não era um cinema de ficção propriamente dito. E a gente chegou nesse consenso de que era uma expressão poética cinematográfica. E assim surgiu essa ideia. O Bayar chegou já com os textos separados, ele já tinha uma boa ideia de como ele queria fazer, ele gostaria de ver, porque tudo se passa meio que nos bares parisienses, o absinto, os meninos todos, as mamas. O universo onírico, né? Exatamente. O universo onírico, inclusive, ligado ao universo onírico do desejo. Muito, desejo puro, você assim. Tá trepando, transando. Todos esses elementos que vêm juntos. E aí, inclusive, um dos poemas, pode falar o nome aqui? Pode, é o soneto do Olho do Cu, que é sensacional, e muito atual. O que mais me impressionou foi o quanto os textos são atuais. E aí, obviamente, por questões financeiras, e nós tínhamos muito pouco tempo para gravar aquele poema, nós gravamos 2 filmes, na verdade. Um que é um poema do Bayar, que chama Eu Acredito, e depois nós gravamos esse Lembranças de Verlaine. Nós fizemos os 2 filmes em 2 dias, porque era o que a gente tinha. E aí nós decidimos: olha, não tem dinheiro, não tem nada, só tem a boa vontade da equipe inteira, os meninos todos que participaram, a Fabiola Cervelli e a Irene Alonso, que é a apaixonada, que fez uma participação incrível também. Todo mundo topou e fechamos tudo. E a gente decidiu que ia ser uma coisa assim: vamos misturar o teatro, o lúdico e o cinema, vamos fazer esse mix aí, porque não tem grana, não tem estúdio. E lá na nossa produtora mesmo, nós fechamos uma caixa preta e filmamos como se fosse praticamente um teatro. Sim. Focando muito na palavra, mas é claro que as imagens estão ali para reforçar o texto. E foi assim que surgiu essa ideia, e fomos e realizamos. Chamei a galera, foi difícil explicar, porque quando está todo mundo trabalhando de graça, principalmente os atores, e você fala: olha, a gente vai fazer um texto muito pesado no sentido sexual, e eu vou precisar que vocês se entreguem o máximo possível. Sim. Na verdade, eu assusto mais e na hora bem menos. E aí eles falam: foi isso? Era isso. Eu falei: é a técnica, você precisa fazer. Eu posso dar a entender depois na edição. E foi isso que aconteceu. Então, por isso a direção de arte é coletiva. Vocês assinaram coletivamente por esse motivo. Coletivamente. Até na hora de ir montando o cenário ali, aí liga para uma: tá faltando alguma coisa. O que é fumaça? A fumaça virou um personagem daí no filme, porque a gente usou a fumaça para ir passando dos atos. E aí liga para a Úrsula: você tem uma máquina de fumaça, traz correndo, aí trouxe correndo. Aí Tereza já começou a montar a parte preta, Bayar já começou a pendurar umas coisas, os meninos todos, e daí eles estão com máscaras. Isso aí foi já uma outra conversa, que como iria para esse universo, né, lúdico, falei: vamos colocar os meninos lúdicos também. E aí eu que fiz o visagismo das máscaras, fiz todas as pinturas no dedo, e aí saímos ali, fiz um estudo rápido e pintei a cara dos meninos todos. A gente foi pro couro, para deixar a pele aparecer, usar a fumaça e esse ambiente de casa de 115 anos colonial brasileira. Vamos aproveitar então que a gente está viajando.
O Shakespeare em Hamlet evoca as figuras dos fantasmas e dos espectros. Certos fantasmas retornam, nesse retorno certos espectros têm que ser evocados. Então eu acho que de alguma maneira o seu filme é o retorno de um espectro que estava no cinema novo, no cinema marginal dos anos 70. E é curioso a gente falar do soneto do olho do cu e ver como o cu retorna como um elemento importante. Tem 2 espetáculos de teatro que exploraram essa questão em torno do cu, e recentemente um filósofo fascista disse que só vai restar no Brasil 2 religiões, a maconha e o cu. Então eu te pergunto, Fabiano, você acha que o seu cinema é um cinema de resistência, que esse trabalho é um trabalho de resistência diante de um conservadorismo nas artes, de um conservadorismo no comportamento, de um retrocesso, digamos, que estamos vivendo? Com certeza e sem sombra de dúvidas. Quando eu e o Thiago, que é meu sócio lá do Instituto, e mais o nosso grupo, porque hoje em dia a gente até conversa muito sobre isso, quem que nós somos, porque não somos mais um diretor e um produtor executivo somente, a gente tem toda uma equipe que trabalha com o mesmo amor e dedica, e muitas vezes trabalha de graça porque acredita no trabalho, esse coletivo, e aí eu tenho vários, eu não vou citar nenhum nome porque eu tenho medo de deixar um de fora. E a nossa grande proposta sempre foi o simples fato de ser um processo independente, freelance, já permite a gente fazer tudo da forma que a gente quer, falar o que a gente quer, sem ter medo de represálias e de nada. Claro que eu escuto muita coisa. E no meu trabalho particularmente, desde a fotografia, que eu venho da fotografia, passo pela fotografia de arte, entro no cinema, no audiovisual, que é um lugar ainda que eu estou conhecendo, e o que eu amo nesse processo, a melhor parte dela é que eu posso errar. E eu não ligo para crítica, claro, sempre vai ter um que não gostou, e principalmente, uma coisa que eu gosto muito de falar, Eugênio, é que o nosso cinema independente, principalmente o de agora mesmo, que está se reinventando, depois de um período negro do cinema brasileiro, onde o que ia para o cinema é simplesmente um reflexo da TV adaptado para o cinema, e isso acabou com o nosso cinema, na minha opinião, e agora a gente que trabalha com o cinema independente e o Festival de Cinema Independente, o que a gente está vendo de produções, principalmente agora indo para o 3º ano de festival do Cubo, melhorou muito tudo. O áudio ainda é um grande problema, eu erro muito no áudio. Então assim, o brasileiro precisa refazer a sua mentalidade, eu falo de uma forma geral, obviamente, de como assistir o cinema independente para dar chance para ele se reerguer e entrar. A gente tem muita chance, nós somos muito criativos. Inclusive em termos de políticas públicas, né? Exatamente, principalmente. Então assim, o cinema marginal mesmo, não tenho medo de dizer, não tenho medo de mostrar, gosto de não mostrar. Não tem medo dessa palavra, e a gente tem que ressignificar essa palavra. Exatamente, tudo. Então assim, claro, óbvio, toda oportunidade que eu tenho de mostrar algo que é a realidade e que as pessoas não falam, e que toca lá naquele íntimo que incomoda, eu vou fazer isso. Mas eu vou te dizer que o Festival Cubo, e mesmo as outras propostas do Instituto Criatório, tem muito a ver com o cinema em outras cores. A gente tem em sintonia no mesmo espírito. A ideia é abrir espaço mesmo para um novo audiovisual, uma nova maneira de captar os modos de vida, de fazer novas representações. Essa é a nossa ideia aqui. Acho que por isso a gente selecionou 2 filmes do seu festival. Do festival. E tem, assim, até falando da própria produção independente, os festivais mesmo. Uma das coisas que a gente tenta fazer, nós temos o mínimo de burocracia possível. Porque o cara já tem muita dificuldade de produzir. Por que eu vou exigir que o filme dele, para entrar no meu festival, tem que ser inédito, como muitos festivais fazem? Aí você passa em 3, 4 festivais, tem que escolher um, porque se você for para um, o outro já te desbanca. E eu acho isso muito complexo ainda nas nossas políticas, principalmente para o independente. O cara tem que mostrar o trabalho, ajuda o cara, não dificulta. E a gente vai muito por aí também. Também novas políticas públicas de fomento do cinema independente vai depender muito da organização da própria classe aí, das pessoas, dos artistas, das pessoas que produzem esse cinema, esse audiovisual. Fabiano, muito obrigado, de verdade, viu? Eu agradeço. Parabéns pelo filme, sorte aí, sucesso, e que você use o material sobre o Baiá logo no documentário que eu quero assistir. Espero também. E os detalhes dessa conversa vocês podem ver na internet, canalbrasil.com.br/cinema e outras cores. Detalhes muito interessantes. Até a próxima.